A história começa com a introdução básica, que dizia que esse é um mundo onde bestas e humanos coexistiam. Além disso, nesse mundo, ter uma criatura rara e poderosa significava tudo, já que eles podiam controlar os ventos e a chuva e destruir tanto os céus quanto a terra. E de pé no ápice daquele mundo, estava um garoto chamado Sulian, por causa da besta que favorecia ele, que era uma borboleta lunar. Essa era uma besta rara que apenas existia em lendas, e não somente ela poderia voltar no tempo, como também podia reverter o karma e viver para sempre. O que era ainda mais notável nesse rapaz, eram as luas crescentes em seus olhos, que brilhavam com uma luz ofuscante, e é dito que o apego, o favor e o amor dos deuses lunares podem ser vistos em seus olhos. Ele era alguém que era procurado e admirado por uma quantidade incontável de pessoas naquele mundo, e ela reconhecido como Rei Lunar. Voltamos então para os dias de hoje, e já dá para ver um dragão voando calmamente sobre a cidade. Esse rapaz de cabelos prateados é justamente o nosso protagonista, e enquanto acessava o computador, ele dizia em seus pensamentos que com uma besta lendária e uma aparência única, ele estava sentado no topo do mundo com milhões de crentes o adorando. E enquanto olhava sua foto, tinha algo que era ainda mais incrível do que isso tudo, e que é justamente esse o nosso protagonista, tanto que nem mesmo ele acreditava no que estava vendo. E seu nome, como já dito anteriormente, é Sulian, o Rei Lunar. Esse jovem cansado é justamente ele, e há poucas horas atrás, ele transmigrou da 21ª Terra do século, ou algo assim, para o mundo das feras e dos domadores de feras, e recebeu fragmentos de memória do dono original do seu corpo. Isso tudo aconteceu porque o invencível Rei Lunar acidentalmente caiu da cama enquanto dormia, e acabou falecendo sem razão alguma. Isso até poderia ter sido bom, se ele tivesse transmigrado para tal começo. Porém, quando o protagonista pediu para que aparecesse a janela de status em sua frente, vemos várias informações sobre o tal Rei Lunar da lenda no passado. Mas resumindo tudo, ele não tinha contrato com nenhuma criatura ainda, e a besta que o acompanhava normalmente era uma borboleta cintilante, e não uma borboleta lunar como a lenda dizia. E esse era o motivo da revolta do nosso protagonista, já que no final, não era uma borboleta lendária que acompanhava ele. Nesse momento, vemos que o antigo dono desse corpo tinha conquistado vários títulos já em sua infância e adolescência, e de fato ele era um gênio prodígio em comparação ao nosso protagonista, mas em sua antiga vida, e digamos que isso acabou sendo um choque para ele saber de todas essas coisas. No entanto, o dono original realmente não brincava por aí, e realmente pensava que ele era alguém muito poderoso, e de fato ele não estava errado sobre isso. Ele estava convencido de que a borboleta cintilante era a reencarnação de uma besta divina, e iria revelar sua verdadeira forma quando estivesse em uma situação desesperadora. Exceto pelas palavras ditas pelo Rei Lunar, e já deu para ver que as garotas pelo visto eram loucas por ele. Mesmo frente a um domador de feras de 8 estrelas, o Imperador Kanjiu não tinha medo disso tudo. Voltando ao presente, o protagonista já estava cansado de ver tudo aquilo sobre o passado, e se não fosse a ilustração de fera que ele tinha, com certeza ele teria acreditado na força implacável e dominante do antigo dono do corpo. Já tentando esquecer sobre o passado dele, ele decidiu dar uma olhada em sua primeira fera antes, e essa era a borboleta cintilante. Aparentemente, ela era mais linda do que o jovem Sulian pensava, já que acabou ficando encantado ao ver ela. Ele não conseguiu esconder o fato de ter achado aquela borboleta muito fofa, mas começou a perceber que ela não passava disso, ou pelo menos é o que deu para entender nesse momento. Ele então começou a se perguntar o que deveria fazer, sem contar na batalha de 3 anos depois, ele não era capaz de derrotar as elites da academia. E com batalha, foi dito isso na hora que ele estava se lembrando dos feitos do nosso protagonista, fazendo com que sua autoestima fosse para o fundo do poço. Mas eu não disse tudo o que ele tinha feito, pois não tinha muita necessidade disso. Ele ainda diz que se ele não tiver nenhum tipo de trapaça, seria impossível para ele superar o Imperador Kanjiu em apenas 3 anos. E por falar em trapaças, ele pensou que poderia ter algo que talvez ele de fato pudesse usar. Existia uma coisa misteriosa nas memórias originais do dono do corpo, e ele não se lembrava de onde aquilo vinha, mas o mais estranho disso tudo era que o dono original parecia rejeitar aquilo o máximo possível. E com uma aura de poder já saindo de suas mãos, ele finalmente se lembrou do nome disso, e era justamente o livro lunar, e ao dizer o nome do livro, ele foi invocado em suas mãos, percebendo logo em seguida que dentro deste livro, continha algumas ilustrações, e aparentemente funcionava da seguinte maneira: quando uma fera toca no ícone, o ícone é ativado, e uma vez que ele coletar feras o bastante, ele ganhava um rolo para outra fera, exatamente como um jogo de cartas. Virando a página, ele percebeu que era sobre criaturas de rank
supremo, e lá tinha exatamente a borboleta lunar logo nas primeiras páginas. Ele pensou que talvez fosse por esse motivo que o verdadeiro dono do corpo rejeitava aquele livro o máximo possível, porque o livro rejeitava a crença dele de que ele de fato tinha uma borboleta lunar. Mas isso aparentemente não era uma surpresa ao nosso protagonista, que logo ficou empolgado para sua nova vida. E como aquela era a academia de domesticação de feras ao luar, feras do tipo luar estavam por toda parte, e era fácil de encontrá-los e domá-los também. Primeiro, ele iria guardar o bastante para rolar 10 vezes, e quem sabe ele poderia ser capaz de acabar conseguindo a borboleta lunar. Já pegando seu casaco, ele se preparou para ir a outro local, e ele dizia a si mesmo que ainda tinha bastante tempo para poder se preparar para a batalha que aconteceria 3 anos depois. E a prioridade agora era meio que se esconder da vista de todo mundo e se fortalecer. Temos então uma visão do dormitório avançado da Academia de Domadores de Feras do Luar, que eu vou resumir para a Academia de Domadores somente. Nesse momento, um pequeno coelho estava sendo alimentado, e vemos que era uma garota que gostava bastante dele pelo visto. Pelo que entendi, essa garota que estava alimentando o coelhinho se chamava BioWare, e a garota de trás comenta que ela sempre alimentava essas criaturas de rank baixo, e ela perguntou o que BioWare iria fazer se aquela pequena criatura realmente quisesse ficar com ela, e ela responde à garota que estava em pé, que se chamava Sujin, para que ela não se preocupasse com isso. Isso porque, com certeza, ela não iria assinar um contrato com uma criatura de rank baixo, e aquilo era somente por diversão. Sujin perguntou então como aquilo poderia significar nada, sendo que BioWare era uma das elites da academia. Sendo assim, se ela ficasse contaminada com o cheiro de criaturas não úteis, ela seria incapaz de atrair o poder de feras completas. De acordo com a garota revoltada, ela dizia que o Rei Lunar nunca tinha tocado em feras comuns, sem mencionar as criaturas de rank médio e alto. Ele não olharia para as feras de rank supremo também. A garota ainda complementa dizendo que isso tudo era porque a borboleta lunar odiava o cheiro de criaturas mais fracas. E enquanto elas discutiam sobre isso, o coelhinho de antes olhou para um lugar específico e correu imediatamente para perto de alguém ali perto. Quando elas perceberam isso, decidiram seguir o pequenino para ver aonde ele estava indo, até que elas começaram a ficar surpresas por ter encontrado o Rei Lunar. Pelo visto, a garota raposa ou gato de antes acabou ficando completamente encantada com nosso protagonista, e não somente ela, mas a outra garota também. Ao olharem para os olhos cheios de pressão do nosso protagonista, elas ficaram ainda mais encantadas com ele. De acordo com elas diziam que com apenas um olhar para os olhos do protagonista, e a pessoa sente vontade de se submeter completamente a ele por causa disso. Já deu para ver que, na verdade, elas já estavam completamente encantadas por ele, e é claro que elas desejavam isso também. Isso, sim, é um olhar conquistador. Acho que algumas pessoas dariam graças se tivesse essa técnica. Nesse momento, o jovem Sulia até jogou a cabeça para cima, como se estivesse olhando como um ser superior, mas nos pensamentos dele, vemos que ele estava completamente assustado ou talvez admirado, por encontrar com uma garota gato, e começou a pensar que talvez era comum feras e humanos se relacionarem uns com os outros. Mas logo ele decidiu se retirar, já que o Rei Lunar não era para ter muito contato com as feras, e achou melhor sair dali o mais rápido possível. Pouco tempo depois, ele chegou no Pavilhão da Lua, e pelo visto, esse lugar era um tanto quanto especial. Após respirar um pouco e tomar finalmente coragem para entrar naquele local, finalmente ele partiu, dizendo que com o número de feras de rank baixo no pavilhão, se todas forem destravadas, ele poderia ser capaz de rolar 10 vezes. Caso não esteja entendendo como esse rolar funciona, é exatamente como em um jogo de gacha, onde você pode tentar a sorte para conseguir uma criatura rara, lendária e etc. Pode ser criaturas, armas, personagens e outras coisas também. Já dentro do pavilhão, ele percebeu alguns feixes de luz se aproximando dele, e não demorou para que ele fosse completamente cercado por esses feixes. Assim que ele decidiu tocar em um deles, vemos que o mesmo começou a tomar um tipo de forma, e é dito que uma nova fera havia sido destravada, e o número de ilustrações iluminadas havia aumentado. Vemos então algumas criaturas sendo reveladas, e eu acredito que essas eram algumas das que ele tinha em seu livro lunar. Admirado, ele começou a se perguntar se o livro por acaso era capaz de revelar informações específicas sobre habilidades de batalha também, o que era esperado de sua habilidade de trapaça. Até que em certo momento, essa pequena raposinha acabou percebendo algo em sua frente, e não demorou para os animais ali de rank mais baixo começarem a recuar enquanto nosso protagonista avançava. Na verdade, ele tinha chegado a uma porta que estava fechada ainda, e ele disse que aquele lugar era frio demais exatamente para criaturas de rank mais baixo ficarem longe dele, e aquilo parecia como se fosse o território de uma fera de rank mediano. Depois disso, finalmente Sulian decidiu
conseguiu entrar naquela sala que estava fechada até então, e já deu para ver que ele ficou impressionado com o que tinha encontrado ali, e vemos então uma linda serva. Enquanto o jovem protagonista se aproximava ainda mais dessa criatura divina, vemos que de fato a beleza dela estava em outro nível, e aparentemente, ele ainda estava impressionado com o que estava vendo em sua frente. O nome real daquela fera era Servo de Flor Branca, e basicamente aquela serva tinha a mais linda aparência entre as criaturas de rank médio. Além disso, eles eram completamente seletivos na hora de escolher parceiros e agora eram extremamente raros, e apenas no palácio do deus lunar que ainda tinha criadouros do verdadeiro Servo Branco. Após ler aquela descrição, o protagonista ficou um tanto quanto confuso, talvez, pensando que aquilo tudo era um pouco de exagero da parte deles, já que ele era apenas um animal. Vemos então outros dois que chegaram no local também, e eles perguntaram se o pavilhão não era aberto ao público de graça, perguntando em seguida como que eles poderiam gastar tanto dinheiro para poder dar suporte a uma única criatura de rank médio. Quando o protagonista olhou para eles, um deles comenta que nunca tinha visto uma fera ser tratada daquela maneira. O outro cara comenta que talvez isso era por causa da aparência da serva, e até mesmo deu a ideia de eles tentarem pegar ele, já que era lindo e encantador, completamente diferente de tudo que eles já viram. O que eles não esperavam é que essa linda serva, na verdade, estava ouvindo e entendendo tudo que eles falavam, enquanto o cara de antes dizia que talvez os ricos quisessem aquela serva somente para poder se vangloriar. Um enorme jato de água caiu sobre ele, assustando o colega que estava com ele. O cara de antes acabou ficando sem entender nada do que tinha acabado de acontecer, e vemos que a serva estava completamente revoltada com o comentário deles, e inclusive estava preparada para lançar mais um ataque. Quando eles finalmente perceberam a gravidade da situação, decidiram sair dali imediatamente, mas assustados, exatamente pelo fato daquela serva entender as palavras deles. E enquanto corriam, o outro comenta que ouviu falar que algumas criaturas de rank médio eram capazes de ter alta inteligência e eram semelhantes aos seres humanos. O protagonista dizia a si mesmo que era por isso que aquela serva parecia tão deslumbrante, e as palavras deles acabaram sendo meio que compreensíveis para ela. E finalmente ele tinha descoberto de onde aquelas feras de sangue misto vieram. A serva então começou a olhar fixamente o nosso protagonista, até que de repente, ela meio que se deu conta de algo, e olhando melhor para nosso protagonista, ela focou mais precisamente nos olhos dele, e decidiu se aproximar para observar melhor o jovem Sulian. Aparentemente, caminhar perto dele não foi o bastante, e ela aproximou e muito seu rosto perto do dele, para poder observá-lo calmamente. Nesse momento, ele acabou invocando o seu livro novamente, mas aparentemente isso acabou deixando a serva um pouco assustada. Quando ele olhou com mais calma para dentro do livro em si, era dito que ele tinha destravado uma nova fera e o número de ilustrações iluminadas havia aumentado. Surpreso com o que tinha lido, ele perguntou como aquilo era realmente possível, e aquela, na verdade, não era um servo flor de rank médio, e sim uma fera suprema que era capaz de destruir um reino inteiro. E as bestas supremas eram o mais alto rank de feras, e o mestre que controlar ela, controla todos os animais. Somente com a pressão que essas feras emitiam era capaz de abalar tanto as criaturas mais fracas que poderia causar a morte delas. E se essas criaturas perderem o controle, centenas de milhares seriam completamente arrasados. Ele então começou a se perguntar por que aquela terrível bomba nuclear caminhante apareceu exatamente na academia, e a escola inteira poderia ir pelos ares a qualquer momento. Em seguida, ele tentou se acalmar, dizendo que uma vez que uma criatura de rank supremo poderia ficar pacificamente ali, então talvez ela fosse dócil e a escola sabia que ela não iria machucar os outros. Do contrário, aqueles dois estudantes de pouco tempo atrás não teriam saído daquela sala somente com seus rostos molhados, mas ele ainda não podia desconsiderar a possibilidade de que ela poderia apenas estar fingindo ser gentil. Isso era exatamente como um protagonista de uma novel, e embora claramente ela tivesse uma força suprema, ela tinha que esconder isso e fingir ser fraca para conseguir coisas. Diferente dele, que tinha realmente pego a ponta curta da vara, e era tão fraco e desamparado, e apenas podia confiar em sua própria imagem para poder assustar as pessoas. A serva de antes acabou vendo o painel em frente ao protagonista, e imediatamente olhou para ele após isso, e pelo visto, ela também sabia que as informações sobre ela estavam completamente erradas, e repentinamente, ele se mostrou surpreso com algo. Isso porque não demorou muito para que a serva mudasse para uma posição mais hostil, parecendo inclusive que ela estava prestes a atacar o nosso protagonista, e ele se perguntou
perguntou se isso poderia ter sido porque ele ficou muito ali. E agora, possivelmente, as coisas que ele tinha identificado sobre ela poderiam ser expostas. Disfarçando completamente, Sulian virou as costas para a serva, e dizia que aquela serva era realmente deslumbrante, e ele ficou tão encantado por ela que acabou ficando paralisado por um tempo, não conseguindo assim se mexer. Mas pela face dele, já deu para ver que não importava para ele porque aquela fera feroz estava ali, e o mais importante agora era que ela não se tornasse inimigo deles. Ele continuou a disfarçar, olhando para os lados e caminhando como se estivesse admirando algo ao seu redor, até que quando finalmente ele chegou perto da saída o bastante, ele correu como se não houvesse amanhã, fazendo assim, com que a serva de antes apenas ficasse sem entender nada. Mas ela comenta algo em seus pensamentos sobre a pessoa atual, e vemos que essa serva sabia falar também. Além disso, a imagem nos olhos dele era diferente, e perguntou que tipo de pessoa e quem exatamente ele era. Já completamente sozinha, ela se sentiu mais à vontade, e chegando perto de seu local de descanso, ela tirou algo da parte de baixo de onde ela ficava deitada, e vemos que era um celular com uma foto dela em sua forma humana. Ela decidiu usar seu celular para fazer uma pesquisa sobre uma pessoa que tem olhos de luas crescentes, até que finalmente reconheceu quem ele realmente poderia ser, ficando completamente impressionada com sua descoberta recente. Temos então uma visão do lado de fora do local, e nosso protagonista se perguntava como que eles poderiam ser tão antiéticos, e isso não era diferente de colocar um T-Rex no zoológico, sem mencionar que apesar de aquela serva de flor branca parecer daquele jeito, ela poderia simplesmente acabar com até mesmo um T-Rex com apenas um pé. Ele ainda diz que se ele tivesse conhecido ela na lua da selva, com certeza ele teria morrido, e depois de tudo, somente outra criatura de rank supremo poderia se comparar com uma criatura de rank supremo, e a fera dele está classificada como a mais baixa das mais baixas, se não fosse pelas trapaças dele. Falando em trapaças, agora há pouco no pavilhão da lua, ele se perguntou se aquele ícone não poderia mostrar o tipo de fera, mas também as habilidades que elas possuíam. Finalmente ele reconheceu que ele poderia ser capaz de saber todas as habilidades das feras que ele conseguisse tocar, e se vangloriando completamente, ele dizia que tudo estava na palma de suas mãos. Mas é claro que ele estava apenas agindo como um estúpido nesse momento. Depois disso, ele decidiu sair e verificar por ele mesmo se isso realmente seria possível, testando com as outras feras da academia. A primeira criatura que ele conseguiu encontrar foi justamente o coelhinho de antes, e percebeu que aquele era o coelho do luar que ele tinha encontrado naquela manhã, que aparentava estar assustado com algo, mas aparentemente tinha alguma coisa errada ali, já que conforme as características das feras naquele mundo, normalmente feras com o tipo luar se tornavam mais agressivas debaixo da luz do luar, e a força e o físico deles naturalmente evoluíam para um nível mais alto, e começou a se perguntar por que aquele pequenino não agia com a luz da lua no final das contas. O pequenino então lançou um olhar um tanto quanto fofo para nosso protagonista, e ele começou a pensar que, possivelmente, o coelhinho poderia estar escondendo sua verdadeira forma, e Sulian poderia estar até mesmo de frente para um chefe que era ainda mais poderoso do que as feras supremas. O protagonista começou a cantarolar uma música enquanto se aproximava do pequenino, na tentativa de poder fazer carinho nele, e ele dizia a si mesmo que no tempo certo, ele usaria a enciclopédia do livro lunar para poder revelar a verdadeira aparência daquele pequenino. Mas assim que ele conseguiu tocar nele, vemos que ele era apenas uma besta de rank mais baixo, e muito dócil pelo visto. Depois disso, o livro lunar começou a fazer efeito, e aquele de fato era um coelho do luar, mas tinha o físico luar em falta nele. Mais precisamente, era um defeito genético que não permitia que ele absorvesse a luz da lua para poder aumentar suas habilidades, e somente na noite de lua cheia, com a luz da lua mais forte, que aquele pequenino realmente poderia ter um poder de combate. E já assustado com essa descoberta, ele percebeu que aquilo significava que o pequenino era ainda mais fraco do que a criatura de rank mais baixo que existia. E ele pensou em seguida que encontros como aquele nunca aconteceriam novamente duas vezes. Vemos então que alguém estava ali perto, e acabou se assustando com a presença do jovem Rei Lunar em sua frente. Inclusive, essa pessoa tinha feito uma pesquisa sobre o Rei Lunar, que dizia que ele nunca iria interagir com criaturas fracas, e quando Sulian olhou para ver quem era, vemos que a pessoa acabou se escondendo atrás de uma parede que tinha por ali. Descobrimos que a pessoa era justamente a garota gato de antes, e ela estava admirada pelo Rei Lunar estar segurando em seu colo um coelho do luar de rank baixo, não acreditando que acidentalmente ela tinha acabado de esbarrar com o segredo do rei. Temos então um corte para um cenário diferente dessa vez, e era justamente onde as duas companheiras moravam, a garota gato e a garota que estava brigando com ela anteriormente. Quando a outra viu que a garota gato,
na verdade estava um tanto quanto quieta demais, perguntou o que tinha de errado com ela, e a gatinha perguntou se sua amiga pensava que, talvez, poderia ter uma pequena chance do Rei Lunar atualmente gostar de animais pequenos. Inicialmente, a amiga da gata acabou ficando em silêncio por um tempo, e logo perguntou se sua amiga por acaso tinha perdido um parafuso na sala de aula. Tentando disfarçar e despistar sua amiga, ela apenas disse que estava olhando por aí, e aquela pergunta não era nada com que ela tinha que se preocupar. No entanto, enquanto ela estava por fim em seu quarto, ela pensou que o Rei Lunar Invencível poderia atualmente mostrar uma expressão tão gentil assim, e ela meio que não acreditou que somente ela tinha visto aquela face do nosso protagonista na cidade, embora ele estivesse fazendo algo completamente fora do personagem dele. Se ele pensasse mais cuidadosamente sobre isso, era de fato fofo. Talvez as garotas que amam ler esse tipo de novel iriam amar aquele tipo de coisa. Possivelmente ele estivesse se referindo ao fato de ele esconder gostar de criaturas fofas e coisas assim. Enquanto abria a porta, ele dizia que estava cansado após revirar a noite toda, e agora precisava de uma boa noite de sono. Mas, assim que ele entrou em seu quarto, percebeu que algo de errado não estava certo por ali. Isso porque tinha uma pessoa com chifres, que parecia um tipo de monstro, parado bem em frente à sua janela. Em seguida, ele começou a se perguntar quem poderia ser aquela pessoa, mas logo reconheceu que aquela era uma aparência que era meio que impossível para os humanos terem, e começou a se perguntar se aquela em sua frente poderia ser uma fera humanoide. Mais importante do que isso, ele estava sentindo um sentimento opressor vindo da parte dela, e aquilo era muito mais forte do que o caçador da lua, e aquela aura terrível já estava além de sua compreensão. Ele estava tão assustado nesse momento, que sequer poderia mover um músculo de seu corpo. No entanto, para a surpresa do nosso protagonista, imediatamente a pessoa em sua frente, ou a fera talvez, se curvou perante ele assim que ela se aproximou mais. A garota então deu suas saudações para o Rei Lunar e para o Deus Lunar. Segundo o protagonista, parecia que ele conhecia ela de algum lugar, e nas memórias originais do dono daquele corpo, aquela jovem dama era uma das 4 luas da Ordem da Lua Dupla, mas ele ainda não se lembrava qual delas especificamente. Um silêncio pairou no ar por um curto momento enquanto a jovem estava curvada em sua frente. Nos pensamentos dessa jovem dama, ela dizia que era esperado do Rei Lunar, o mais poderoso domador de feras, uma lenda viva. E até mesmo o silêncio dele era completamente sagrado e digno. Mas mal ela sabia que ele, na verdade, estava apenas tentando se lembrar dela. Tentando disfarçar, ele perguntou para ela o que ela gostaria, e tomando coragem para dizer o motivo de estar ali. Ela disse que, de acordo com a investigação dos crentes na região central, recentemente, os restantes da Ordem da Lua Negra estavam tendo atividades frequentes no centro da região, sem contar que eles estavam especialmente bem perto de entrar em contato com os domadores de feras do Palácio do Deus Lunar. Quando ele ouviu sobre a Ordem da Lua Negra, ele se perguntou que tipo de coisa era aquilo, já ficando perdido sem entender nada do que ela estava falando. Quando ele acabou ficando de joelhos por um tempo, a jovem de antes perguntou o que tinha de errado. O que fez com que ele pedisse a ela para que ela não dissesse nada para ele no momento, e ele finalmente estava lembrando agora. Ou pelo menos era isso que ele tinha dito, mas essa atitude dele fez ela ficar sem saber como agir nesse momento. Na verdade, ele estava fazendo uma pesquisa em seu aparelho telefone. O que era essa tal Ordem da Lua Negra que ela tinha mencionado antes? E finalmente, depois de um tempo, ele conseguiu entender do que precisamente ela estava dizendo. De acordo com Sulian, ele não se lembrou deles porque aquela ordem era muito fraca, e o dono original daquele corpo não poderia ser incomodado para se lembrar deles. Ela disse que de fato a Ordem da Lua Negra realmente não era uma grande causa para preocupação, porém se o Palácio do Deus Lunar estivesse envolvido nisso também, então naturalmente as coisas iriam mudar. E assim que ele ouviu o nome Palácio do Deus Lunar, ele se lembrou de que era exatamente onde ele estava anteriormente, quando ele encontrou com a serva de flor branca de antes. Se você gostou dessa história e quer ver a continuação dela, não esquece de deixar o seu like para apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.